Olá, queridos, bom dia. Gostaria de falar com vocês um pouco sobre uma oração, uma parte da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a orar. Livra-nos da tentação. Essa é uma oração poderosa, esta é uma oração necessária, esta é uma oração que nós precisamos fazer constantemente. Há um personagem na Bíblia chamado Sansão, descrito no livro de Juízes, em que ele tinha um grande plano para a vida dele. O plano de Deus é que ele livrasse Israel dos inimigos, dos filisteus. E Sansão, ele brincou com a tentação. E o fato de não perceber que ele estava brincando com aquilo que não poderia brincar, fez com que Sansão perdesse o grande milagre que Deus faria através dele e o propósito para a vida dele. O propósito de Sansão era livrar Israel dos inimigos. Ele foi a única pessoa descrita na Bíblia que Deus envia um anjo para os pais, diz que a mãe vai engravidar e diz como ele deveria ser criado. Sansão é o único personagem da Bíblia que Deus recomenda como ele deveria ser criado. Ele teria que ser nazireu, ele não podia tocar em coisa morta, ele não poderia cortar o cabelo. Então, mas Sansão ele tinha, quando ele cresceu, ele já havia feito alguns prodígios pelo poder do Espírito Santo, pelo dom e a unção que Deus havia colocado nele. Mas Sansão ele tinha uma sensualidade descontrolada. Quando ele vê Dalila, ele diz, quando ele vê aquela mulher, ele diz assim: esta agrada aos meus olhos. E por mais que os pais dissessem que não, ele não ouviu. Ele deu vazão àquele desejo e àquela vontade de ter aquela mulher. Ele não pensou nas consequências, né? Então, ele tinha também a tentação, muitas vezes, ela vem como um tempo de lazer ou um tempo de descanso descontrolado, né? Sansão, ele propôs ali, ele mandou organizar um banquete e ele propôs enigmas ali e ficou brincando com seus inimigos, né? Ele fez um banquete para isso, elaborando enigma para que os inimigos decifrassem. É uma forma também de brincar com a tentação, né? E ele encorajou, então, a amizade com aqueles homens, né? E foram aqueles homens dos inimigos de Sansão que colocaram Dalila na vida dele, de forma que ela o persuadisse até que ele revelasse o segredo que ele tinha. E isso aconteceu. Então, depois que Sansão revela o segredo para Dalila, outra coisa que acontece no comportamento dele é que ele não percebe mais, a partir desse momento, que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Ele não percebeu. Essa é outra questão. Quando nós estamos em estreita comunhão com o Senhor, quando nós estamos atentos, quando nós estamos buscando a Deus de forma sincera, o Espírito Santo nos dá a sensibilidade. Mas quando nós começamos a brincar com a tentação, ou começamos assim a dar vazão a determinados pecados ou comportamentos na nossa vida que não agrada ao Senhor, uma das coisas que acontece com a gente é que a gente vai perdendo a sensibilidade do mundo espiritual e da proximidade do perigo. Teve um autor que ele diz que os nossos membros têm uma inclinação adormecida, sabe? De ser complacente com a tentação e com o desejo maligno. A tentação faz isso com a gente. Tentação significa, até certo ponto, um adormecimento dos sentidos, aonde você não percebe que está sendo induzido ou está sendo levado para o pecado e para o mal. Isso aconteceu literalmente com Sansão.
quando ele achava que estava tranquilo, dormindo no colo de Dalila, quando ele achava que, ao contar o segredo que ele tinha, não ia acontecer nada com ele, pois foi exatamente ao contar o segredo é que a vida dele foi destruída. Porque ele contou aquilo que Deus havia dado para ele e onde é que estava a força dele. Como é que você conta para o inimigo onde está a sua força? Eu costumo orientar os meus alunos ou palestras ou a quem eu estou ensinando ou discipulando que todos nós sabemos um ponto fraco, um ponto maior de fragilidade nosso. Tem pessoas que a fragilidade maior dele ou propensão para o pecado é o sexo. Tem pessoa que não é sexo. Tem pessoa que é o orgulho. Tem pessoa que é a vaidade. Vaidade por N coisas, títulos, posição social, grana, tudo isso. Então, cada um de nós sabemos onde é o nosso ponto fraco ou o nosso ponto vulnerável. Então, não conte esse ponto para o inimigo. Eu digo que esse ponto fraco, você tem que levar ele em oração a Deus de forma só você e Deus, só no seu pensamento, só no seu espírito, falando para Deus. E para o Espírito Santo, que é quem mora aqui, quem conhece aqui esse íntimo nosso, esse intelecto nosso, essa alma e o nosso espírito, quem conhece é o Espírito Santo. Então, esse ponto de vulnerabilidade, leve ele para Deus, mas sem verbalizar. Não fica contando para os amigos, não fica contando para alguém, porque às vezes o ponto fraco e você, ao compartilhar com alguém, você estará dando brecha para o inimigo. Foi o que aconteceu com Sansão. Então nós temos essa complacência para o desejo maligno. Você já percebeu isso? Que para o bem, para as coisas mais difíceis, nós temos muito, para as coisas melhores que vão nos dar resultados bons e satisfatórios, nós temos muito mais dificuldade. Tem um autor americano que ele diz assim, olha, falando sobre estresse, até fiz um videozinho no Instagram sobre isso. Você quer vencer o estresse? Coma aquilo que você não goste, beba aquilo que você não tem vontade nenhuma de beber, no caso é água, a água não tem gosto, não tem cheiro, né? E faça aquilo que você odeia, que no caso é exercício. Você quer ter saúde? Você quer vencer o estresse? Olha as 3 recomendações que esse autor dá para nós. Por que isso? Exatamente porque a nossa tendência, nosso cérebro, nossa mente, nosso intelecto, nosso coração, eles buscam, né? Isso o Freud vai falar que é o infantil. O infantil, ou a criança, ela é regida pelo princípio do prazer. O nosso ego é regido pelo princípio do prazer na criança. Então a gente precisa do superego, que seriam os pais, as ordens, a disciplina, os professores, que dá para nós o contraponto de que a gente não pode fazer tudo, né? É o que equilibra a personalidade de acordo com a teoria do Freud. Então, nós precisamos e nós temos um superego maravilhoso, que é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, são os mandamentos do Senhor, é a oração que nos ajuda a resistir esse lado do desejo puro e infantil que muitas vezes nos vem. E muitas vezes pessoas passam anos dentro da igreja não tendo vitória sobre o pecado, porque não aprendeu a identificar isso e não aprendeu a dominar essa tendência, essa inclinação adormecida, né? Que a tentação, você pode ser complacente com o desejo maligno, com as coisas que não agradam ao Senhor. Então eu deixo para você essa palavra, sabe? O diabo não faz com que você tenha ódio de Deus, mas que você se esqueça dele. Não precisa ter ódio de Deus para pecar, não. Mas o trabalho do diabo é muito mais sutil. Se você esquecer que você depende de Deus todos os dias, que você precisa estar na presença dele todos os dias, que você precisa da oração, da palavra e de estar em comunhão com o corpo de Cristo, pronto. O prato está feito, a fraqueza está estabelecida, a tentação entra e você não resiste. Então guarde seu coração, guarde sua mente e ore com fervor. Pai nosso que estás no céu, livra-nos da tentação
Ele nos dá esse feeling, essa capacidade de perceber o quanto nós estamos sendo induzidos, sendo tragados ou nos deixando levar por ela. Deus te abençoe.